Olá! O cenário de desastres climáticos saiu das telas de cinema ou das projeções feitas em estudos por especialistas em meio ambiente. Agora, cada vez mais eles batem à nossa porta, como é o caso do que vimos com as enchentes no Rio Grande do Sul e do calor extremo que muitas regiões do país têm enfrentado. O programa de hoje tem como tema o meio ambiente e o impacto que vivenciamos por nada ter sido feito para conter essa realidade. Para conversar sobre o assunto, convidamos o professor da UFPB, químico, mestre e doutor em desenvolvimento e meio ambiente, André Luiz Queiroga Reis. Ele é também pós-doutor em engenharia de defesa, especialista em indicadores de sustentabilidade e vulnerabilidades ambientais urbanas. Então eu convido você a ficar conosco, porque o Câmara Aberta começa agora. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, professor André Luiz. Obrigado aí pelo convite, estamos à disposição para a gente conversar sobre esse tema. Então, esses desastres naturais que a gente vê e recentemente aconteceram no mundo, são por causa do aquecimento global? O que a gente costuma dizer, assim, existe exatamente essa discussão, né? Até o termo aquecimento global caiu um pouco em desuso, porque a Terra passa por ciclos, né, de aquecimento e resfriamento. Então, assim, essas alterações climáticas que a gente está percebendo de maneira global a gente chama de essas modificações ou alterações climáticas que o mundo já assim, está passando, né? Então, realmente, esses eventos climáticos extremos que a gente tem observado, inundações, o número maior de furacões, chuva, etc., terremotos, maremotos, é a própria acomodação da Terra. Alguns fatores que os seres humanos podem ajudar nessa potencialização desses efeitos, outros os aspectos naturais, né? A Terra faz. Professor, por que há pessoas assim que não acreditam em aquecimento global? É possível que a humanidade, de maneira local, acabe provocando impactos globais? Isso é uma discussão bem significativa, a academia é dividida em relação a isso, né? Alguns pesquisadores acreditam que é muito pequena a ação do homem em relação a isso, né? Há grandes modificações, por exemplo, uma erupção vulcânica libera uma quantidade de gases de efeito estufa, de elementos que causam efeito estufa, tão grande quanto anos e décadas da produção industrial. Então, assim, é um aspecto bem distinto. Já os que entendem que é possível, dentro das modificações urbanas, a gente, de maneira local, atingir de maneira global outras regiões, é muito possível. Existem algumas pesquisas que encontraram traços de resíduo de anticoncepcional na gordura de peles de foca, lá na Antártida. Como foi que essa gordura, esse residual dessa substância chegou lá? Né? Ou seja, testemunhos de gelo, testemunhos de solo na Antártida conseguem identificar residual o pico exatamente da produção do CO2, do monóxido de carbono na atmosfera. Mas lá não tem produção de CO2, isso é produzido aonde? Fazendo um contato histórico, né, um levantamento histórico, casa exatamente com o período da Revolução Industrial. Então, como é que esse gás chegou lá, essa substância chegou lá nesse testemunho de gelo? Né? Então, exatamente tudo é cíclico dentro da atmosfera. Existe uma teoria, né, a teoria de Gaia, que um pesquisador juntamente era um químico com uma bióloga, né, Lynn Margulis, que é a bióloga, e James Lovelock, eles criaram essa hipótese da teoria de Gaia, né, que a Terra é um planeta, é um organismo vivo, complexo, e que todas as relações estão interdependentes. Então, assim, é mais direcionado. A grande dificuldade de entender ou de aceitar essas alterações climáticas é porque existe dentro da academia exatamente para comprovar, existem alguns certos caminhos que os pesquisadores não aceitam. Então, a metodologia precisa ser validada. Então, são aspectos mais específicos dentro da metodologia de comprovação dessas informações do aquecimento global. Mas então, o que é que fazem grandes especialistas no meio ambiente nesses eventos de pautas globais, mundiais, que envolvem o meio ambiente, como a COP? A COP, assim, você observa que dentro das últimas reuniões, os últimos encontros da COP, é uma dificuldade de você compatibilizar os interesses econômicos desses países que apresentam painéis globais com pesquisadores que entendem do assunto, que estão acompanhando num painel climático, né, durante décadas feito esse trabalho, e os interesses dos governos em relação à produção, né, industrial, à produção comercial. Então, assim, desde que eu comecei a acompanhar, né, essas reuniões, não indo lá, mas observando as discussões e os tratados que surgem posteriormente a isso, é uma coisa muito superficial.
Não parece assim, um compromisso. E as grandes potências, que são as mais poluidoras, as que geram mais, que precisariam se comprometer, ficam meio que à margem disso. Não, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. Então, os especialistas têm o papel de, muitas vezes, de apresentar essas informações, que para alguns governos é meio que alarmismo, né? Mas o que eu acho que ainda vai ser um ponto... Não seria, na sua visão, é alarmismo mesmo ou na realidade é uma negação para que isso não comprometa a pauta de desenvolvimento econômico? Eu acho que são os dois. Eu prêmio para mim que são os dois, porque assim, a negação é você não aceitar aquela informação como dita, porque você tem outros resultados, outras pesquisas que se contrapõem àquela informação. Às vezes se fala de alarmismo, porque você não tem, que é o que muita gente tem a ideia da ciência, é de que vocês, não, eu fiz aqui, mas como se fosse uma ciência exata, 2 mais 2 é igual a 4. Então não dá para ser assim, porque você vê eventos climáticos, você pode prever, pode acontecer, mas você não sabe a data exata que vai acontecer. Você tem uma previsão e pode ser que uma previsão vai chover, naquele dia não chove, mas chove torrencialmente naquele período, 2 ou 3 dias após aquele período. Então dentro desse caminho das modelações ou das simulações de cenários climáticos, é uma previsão que pode chegar muito perto ou pode não chegar tão perto, pelo menos naquele período. Então não é uma coisa que vai ser muito acertei naquele ponto, mas que há a possibilidade de ocorrer porque você vê uma tendência de crescimento, você não analisa, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, você não analisa somente aquele momento, você vai analisar uma previsão de 10, 15, 20 anos atrás de como é a tendência de que está acontecendo aquelas chuvas. Então a tendência é de que ocorra aquele perfil, naquela situação. Professor, que atores a gente pode identificar nessas situações de impactos globais? Os atores principais é a população em si, a humanidade em si, a população, a comunidade que vive exatamente nas cidades, principalmente nas cidades, e os agentes públicos, né? Porque são os dois agentes, a própria nossa legislação ambiental, né, o artigo 225 da Constituição, ele fala exatamente que a responsabilidade de cuidar do bem ambiental, né, do meio ambiente, é da coletividade, ou seja, nós, enquanto população. Aquele lixinho, gente, que muitas vezes a gente nem se incomoda e sacode da janela do carro e está contribuindo para os impactos globais. Exato, com certeza o pessoal acha que não. Não, mas é só um lixinho, mas imagina uma cidade com 1 milhão de habitantes, todo mundo jogando 10 gramas de resíduo na rua. Então, e o outro é o agente público, que é o agente transformador dessa situação. Então, assim, eu dividiria, dentro dessa sua pergunta, eu dividiria em 3 momentos. As ações individuais, em que cada ser humano ele precisa mudar a sua ação, quebrar o paradigma, que a gente chama de quebra do paradigma, não é metodológico, é epistemológico. É como a população percebe exatamente a sua ação. Então, enquanto você tiver pessoas que furam a fila do caixa, estacionam na vaga de cadeirante, jogam o lixo pela janela do carro, né? Não respeitam o sinal, bebem quando vai dirigir. Então, essas ações individuais impactam de maneira global dentro da percepção da população. Você, quando vê um trânsito que tem hoje, está muito ruim, aí o cara vem, você está na sua faixa, aí vem outro, pega na contramão para poder passar na sua frente. Isso afeta de maneira significativa a percepção da pessoa enquanto o ambiente que a gente está vendo. Porque o meio ambiente não é só a árvore, as plantas, os animais, não é isso. O meio ambiente é o que a gente vive, o ambiente urbano é extremamente estressante. Então, o primeiro ponto seria exatamente as ações individuais que a gente tem. É o respeito ao próximo. Não é ser besta, mas assim, é você respeitar a individualidade do outro e respeitar o próximo. No segundo momento, as ações coletivas. As pessoas se reunirem para proteger um bem que é coletivo. A individualidade mata muito essa coletividade. Então, ao todo mundo se reunir, todos se reunirem para discutir sobre bens coletivos, que é o caso do meio ambiente, é um ponto significativo desse primeiro ator principal. E quem vai ser o motor propulsor para que isso aconteça? O agente público, que é o segundo ator. Por exemplo, quando as pessoas se reúnem para defender a não poluição nas praias, elas estão coletivamente defendendo o meio ambiente. Exato. E, ao mesmo tempo, provocando, né, o agente público a agir no sentido de proteção. E o agente público aí tem esse desafio. Aí, nesse desafio do agente público é que conduz a ação primária dele, que é a ação institucional, que ele é responsável por executar esse tipo de ação. Perceba que o que a gente está falando, assim, falando sobre o meio ambiente, mas em 5 minutos de conversa a gente já falou sobre aspectos psicológicos, a gente já falou de aspectos globais, mas o agente público é o que vai poder fomentar essa ação.
O que eu sinto falta muitas vezes é a articulação, é articular a competência do agente público com a vontade da população e a academia com essas informações. O que a gente vê, eu percebo muitas vezes, são essa falta de articulação não faz uso da informação que a academia tem, não faz uso do poder de mobilização que a população tem. Então, um dos indicadores institucionais é que o agente público tem uma agenda permanente. Essa agenda permanente ela não pode ser dentro do mandato. Ela precisa ser uma agenda permanente que vai durar 10, 15, 20, 30 anos, para essas ações sejam consolidadas. Não é só quando acontece um evento específico. Por exemplo, amanheceu chovendo muito em João Pessoa, muitas horas de chuva e caos na cidade, e aí você tem uma agenda para aquele problema. Não é só nesse momento, não é isso, professor? Exato. A ação nesses eventos climáticos, ela não vai perdurar por 6 meses, 1 ano, 3 meses, 4 meses, 2 anos, 5 anos. Ela vai acontecer de maneira reiterada com um espaço de tempo grande. Então, a percepção da população é de que aconteceu naquele momento. Mas a percepção do agente público que passa 4 anos ou mais 4 anos da renovação do seu mandato, ou passa mais tempo trabalhando naquela área, precisa ter uma pauta permanente que precisa ultrapassar a temporalidade do mandato. A gente estava conversando antes, né, de começar a entrevista, exatamente de efeitos, por exemplo, na enchente, na inundação que teve, né, de uma grande cheia do Rio Paraíba nos anos 2000, que destruiu grande parte da cidade de Santa Rita e de Bahia. Mas na década de 80 aconteceu do mesmo jeito, em que a torre da igreja ficou coberta, chegou até o ponto da torre da igreja da cidade de Cruz do Espírito Santo. Então, assim, ocorreu num intervalo de tempo dos anos 80 para os anos 2000, então teve um intervalo grande de tempo. Vai acontecer novamente, exatamente, se as nossas ações individuais e coletivas não tiverem um direcionamento institucional do segundo ator, que é exatamente o agente público, para que isso seja direcionado para a percepção, para a educação da população em relação a esses aspectos, você pode ter zilhões de obras de infraestrutura, mas que não vai ter o mesmo efeito. Aliás, as obras de infraestrutura acabam ficando debaixo d'água, que é o que a gente viu no Rio Grande do Sul. Estamos conversando sobre o meio ambiente, impactos ambientais, com o professor André Luiz Queiroga Reis. É hora do intervalo, daqui a pouco a gente volta. Declaro aberta a presente sessão. Grande projeto que vem direcionado a... Os vereadores estão todos presentes. A Câmara deve estar perto, sim. Para o público que está assistindo a gente na TV Câmara. Aqui conosco em estúdio, uma ação do vereador que está ligado diretamente ao povo. O Jornal da Câmara já está no ar. Rádio Câmara FM. Debatidos na Câmara Municipal de João Pessoa, no Spotify e Deezer, ouvindo o podcast. Não esquece, tem as nossas redes sociais. Pelo YouTube e também pelo portal da casa. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para todo João Pessoa, o resgate do nosso centro. E esse trabalho já rendeu conquistas significativas para quem queira morar ou empreender aqui. Os benefícios incluem a redução de ISS de 5% para 2%, além da isenção de 4 impostos, ICMS, IPTU, ITBI e TCD. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara,
às 7h30 da noite, toda sexta-feira. Imagine suas férias onde o sol nasce primeiro, com história, fé e cultura e forró o ano inteiro. De um povo acolhedor, como nunca se viu na vida. Faça logo suas malas e vem-se embora pra Paraíba. Nós temos um litoral de águas verdes quentinhas, um rio que corre pro mar, um forte Santa Catarina, cores e tantos sabores, e uma natureza tão linda. Não pense nem duas vezes, vem-se embora pra Paraíba. O maior São João do mundo é feito lá em Campina. Rapel na Pedra da Boca, Hollywood nordestina, pegada de dinossauro, beleza que só a bexiga. Homem, o que tu tá esperando? Vem-se embora pra Paraíba. Nessas férias, deixa a Paraíba te surpreender. Vai ser um prazer arretado te receber. Governo da Paraíba. Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso eu resolvi preparar uma espécie de tutorial do que você pode fazer. Primeiro passo: desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente das mais impactantes, procure saber de onde veio. É de algum site conhecido ou um órgão oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo: confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar caminho. Terceiro passo: é fato ou é opinião? Não tem nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. Quarto passo: se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras, combinado? Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com o professor André Luiz Queiroga Reis sobre o meio ambiente. Professor André Luiz, se existem tantos estudos e a gente vê aí eles sendo divulgados, por que os efeitos desses eventos climáticos ainda são extremamente devastadores? É uma pergunta interessante, porque você começa a perceber, existe o caminho do monitoramento desses eventos, né? E as ações que possivelmente a gente tenta antecipar, né, os efeitos, né, e como a gente diminuir, minimizar esses efeitos. Mas nem sempre os efeitos a gente consegue diminuir, estar preparado. Vou citar um exemplo. Você sabe do acidente nuclear que houve em Fukushima, né, no Japão. Foram 3 eventos catastróficos no mesmo dia. Foi um terremoto que abalou a estrutura da própria usina. Na sequência, um tsunami. E depois, exatamente, a explosão do reator. Foram 3 eventos muito críticos. E que mesmo as nações extremamente preparadas para um evento, a estrutura que eles tinham para segurar num terremoto, para depois segurar no tsunami, não foi suficiente para a dimensão do efeito do que aconteceu. Então, mesmo países extremamente preparados ainda não consegue dimensionar se ultrapassar aquele limite. A força da natureza foi maior. Né? Então, assim, os estudos, eles fazem estimativas. Então, as estimativas da severidade desse efeito dentro do ambiente urbano é uma coisa, é o que a gente estuda, o que a gente faz essa previsão. Mas, na realidade, pode ocorrer de maneira muito mais diferente, muito mais intensa. Então, às vezes, quando a gente fala, o cara previu 50 milímetros de chuva, choveu 10, é uma previsão. Então, essa participação da ciência no processo de gestão, ela é essencial. Agora, é necessário ter cuidado na escolha exatamente das pessoas que vão tomar a decisão. Houve uma publicação de um trabalho durante a pesquisa do pós-doutorado em que a gente estimou os efeitos da severidade de pessoas que não têm a competência para trabalhar naquele cenário específico. Então, qual seria o efeito? Então, 2 pessoas competentes trabalhando num cenário de ameaça, de emergência, morreriam, 10 mil pessoas. Se fossem 2 pessoas incompetentes tomando as decisões, eu faço isso, faz aquilo, etc., morreria o dobro. Então a gente conseguiu quantificar os aspectos de competência. E lembrar, competência não é qualificação. Às vezes você é qualificado para aquele trabalho, mas não é competente para aquele cenário. Então as decisões políticas de quem colocar quem em determinado lugar,
que a gente vê em nível muito pequeno, em prefeituras de cidades menores, etc. O secretário de saúde é um professor, o secretário de educação é um enfermeiro, ou seja, colocar pessoas que têm uma qualificação para atuar naquele momento. Então, muitas vezes a indicação de um cargo técnico não é técnico, é político. Ah, mas você pode ter dentro do assessor do cargo político um assessor técnico, mas aquele assessor técnico, ele está preparado para aquele cenário, ele é competente para atuar naquele cenário? Então, é uma pergunta que se faz, são pessoas que são qualificadas, mas não têm competência. Então, a ciência, na busca dos seus dados, o que é que ele pode estabelecer? O que a gente vê também é o efeito Dunning-Kruger. O que seria esse efeito Dunning-Kruger? É um aspecto da psicologia. O efeito Dunning-Kruger é você ter uma autoconfiança com pouco conhecimento. Então, você vê alguns professores ou pesquisadores ou pessoas até que atuam nessa área que vêm 2 aulas no YouTube, sou especialista, a gente viu muito isso na pandemia. Né? O que tinha de infectologista durante a pandemia, que todo mundo sabia as receitas de como se livrar do Covid, de como fazer tudo aquilo dali. Então, você tinha pouco estudo e muita confiança. Quem realmente estuda, tem uma linha de estudo maior, mais tempo, que publica, que estuda sobre esses assuntos, tem uma confiança quase que equiparada a quem estuda muito pouco. E são exatamente essas pessoas dessa geração das redes sociais que se destacam. É aquela pessoa que tem autoconfiança, mas que tem uma promoção diferente. Então acontece isso muito dentro desses caminhos. Então, dentro da própria ciência, da academia, acontece dessas pessoas que apresentam determinados resultados, mas na hora mesmo de efetivar isso, de validar essa informação, dá errado. Isso perde crédito dentro da ciência. Então, é buscar que os agentes públicos busquem exatamente assessorias técnicas com pessoas competentes para determinados cenários. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o pessoal estava assim, sabe que apagando incêndio? É do mesmo jeito. Perdido. Né? A gente teve essa sensação, mesmo aqui à distância, houve essa sensação de que houve aquela... Claro, todos foram surpreendidos, né, nacionalmente, imagina eles, mas já está acontecendo, e agora o que fazer? Às vezes uma voz para se elevar acima das outras, dando comandos assertivos, é isso que o senhor está falando? Isso. Para você observar, existe um fundo desde 2012, um fundo nacional para desastres, para exatamente ajudar a recuperar essas áreas, né, degradadas por desastres naturais, mas esse fundo não foi efetivado. Por que não foi efetivado? Ainda não foi homologado o uso desse fundo. Se você comparar com outros países da Europa, é uma das coisas que a gente já discutiu em outros fóruns, para você observar, a população é que paga muito sobre isso, da não ação do governo em medidas preventivas que diminuam os efeitos da severidade de um evento como esse. Na Europa é o contrário. O governo é que paga, ele investe, sei lá, 10 euros na prevenção de grandes obras para evitar os acidentes ou diminuir a severidade dos acidentes, porque tudo que é destruído de comércio, de indústria, quem custeia é o governo. E aqui a pessoa que perde a casa, a pessoa que perde o comércio, ela tem que arcar com esse prejuízo. Então, assim, existem sequências de etapas, por isso que eu digo, a gente tem pesquisadores que pesquisam a parte de monitoramento, né, desses eventos, mas falta exatamente as pessoas que articulam. Acontecendo o problema emergencial agora no Rio Grande do Sul, a gente tem que apagar o incêndio, resolver a situação de extrema emergência que está acontecendo. Mas para não gerar crise dentro da crise, porque quando a água baixar, quando o pessoal começar a voltar para as casas, existem crises que vão precisar serem resolvidas. É verdade. A questão de saúde, a questão das escolas, a questão da moradia. Então isso precisa ser previsto no início da emergência, para não gerar uma crise dentro da crise. Por exemplo, no Rio Grande do Sul a gente percebeu a crise de segurança dentro da crise ambiental. Que coisa, né? Agora vamos trazer a história aqui mais para perto da gente aqui da Paraíba. É possível a ocorrência de eventos climáticos assim extremos na nossa região Nordeste, aqui na Paraíba, João Pessoa? Quais seriam esses eventos? Existe, até saiu recentemente, justamente a mídia aproveita, né, exatamente esse momento. O povo fala, olha, desde que eu nasci, olha que tem um tempinho já, o povo fala que vai vir um tsunami ali, que vai tomar conta de Manaíra toda, que ali aquela parte da cidade vai ser toda... essa fanfic eu não sei, né? Mas o povo fala disso sempre. Não, assim, quando acontece exatamente esses eventos extremos, aí a gente tende a sempre buscar as possibilidades, se pode acontecer aqui, como saiu recentemente um estudo que se o volume de água que caiu no Rio Grande do Sul, chegasse aqui em João Pessoa, né? Acontecesse esse índice pluviométrico aqui tão alto, o que é que aconteceria? Terremoto no Rio Grande do Norte, que atingiria a Paraíba. As pessoas falam muito, mas tem muita coisa de internet aí também. Isso. Tem uma
pesquisa, esse que você falou do Rio Grande do Norte, da UFRN, que identifica aqui na UFRN, aliás, no Rio Grande do Norte, já tem uma cidade que passa, não estou recordando o nome da cidade, que passa por exatamente alguns movimentos, né, de terremoto, né, mas são pequenos terremotos. Mas aí a previsão é daqui a 50 anos. Mas, André, pode acontecer em 25 anos, eles é que estão estudando exatamente isso. Então, assim, depende da vulnerabilidade de cada região. Então, assim, esse do tsunami, o finado professor Paulo Rosa, lá da UFPB, Departamento de Geografia, ele já sinalizava isso, que se ocorrer exatamente uma erupção vulcânica num país, que eu não estou lembrado, numa ilha, não sei aonde, vai ser deslocada uma massa d'água que vem para cá, para a região Nordeste, que já aconteceu há muitas eras atrás. Né? Há essas possibilidades, mas são previsões, não há uma previsibilidade exatamente de que isso aconteça. Existem estudos hoje de outros professores que desenvolvem exatamente a identificação de vários pontos de vulnerabilidade, a enchente, a inundação, a tectonismo muito pouco, a erupção vulcânica muito pouco, a vendavais que aconteceram aqui em João Pessoa, ventos de 60, 70 quilômetros, acho que tem uns 3 ou 4 meses atrás. Uhum. Então, assim, existem essas possibilidades de acontecer, mas há um monitoramento. O que a gente precisa entender nessas possibilidades dessa ocorrência, dessas vulnerabilidades, desses eventos climáticos extremos, é estarmos preparados. Aqui em João Pessoa tem um caso muito específico. Quando chove muito intensamente, o que é que ocorre em São Paulo, por exemplo, e ocorreu no Rio Grande do Sul? O volume de água é muito grande, a área impermeabilizada das cidades, da região urbana, é muito maior. Então a água não tem para onde escoar e vai direto para o rio. Como o volume de escoamento do rio, a drenagem do rio é pequena, no caso do Rio Grande do Sul é um caso desse, o rio transborda nas suas margens. Aqui em João Pessoa a gente tem um caso específico e de que você tem pontos de alagamento. É verdade. Onde não tem rio. Onde você deveria ter uma rede de drenagem que levasse para o rio que você tem lá embaixo. Por exemplo, hoje que está chovendo muito, pontos de alagamento nos bancários ali perto do Espaço do C. Não tem rio ali. É muito distante o rio, que é o Rio Laranjeiras, que passa um pouco mais embaixo. Então não há um transbordamento do rio para as margens das ruas. É pelo contrário, a rede de drenagem que seria resolvida com uma obra de engenharia por toda a cidade. Na Torre também. A Torre é o ponto mais alto do mercado da Torre. Por que alaga ali? Porque não há escoamento para a rede de drenagem para ir para o Rio Jaguaribe, que tem um rio lá embaixo que poderia absorver isso. Tem o Rio Jaguaribe lá embaixo. Sempre alaga muito ali na CBTU, mas é porque também ali é o local, o destino de todas as águas, porque a parte mais baixa. Tem um rio ali próximo. O normal era que fosse para o rio, mas é preciso um tempo também. Às vezes o volume de água é muito grande e depois de um certo meia hora ali, essa água consegue descer para o rio, que é o caminho dela. É exatamente isso da rede de drenagem. Aí por isso que a gente fala novamente da articulação do agente público. Né? A articulação do agente público, quando você tem um monitoramento, está chovendo desde a madrugada. Uhum. Aí você tem essa articulação, está chovendo muito, você vê um índice pluviométrico, está acompanhando, já coloca e alerta todas as equipes de operação de defesa civil, de polícia militar, de polícia de trânsito, nas áreas de risco, entendeu? Então a chuva de 50 milímetros para mais é chuva intensa, com risco de alagamento e deslizamento de barreira. Que em João Pessoa nós temos esse tipo de problema. Mas individualmente, nós podemos nos preparar como para eventos como esse? Engraçado é isso. Aí quando acontece um evento a gente eu estudei exatamente essa disciplina sobre infraestruturas críticas. Se todas as infraestruturas críticas forem comprometidas com um evento climático extremo, como aconteceu no Rio Grande do Sul, o que é que a população vai fazer? Quem sabe? Nada. Quem sabe é os especialistas, vamos ficar em casa, não vamos sair, etc. Mas a população não tem um preparo, como tem exatamente as cidades que têm um treinamento em relação, tipo o Angra dos Reis, tem um treinamento caso ocorra um problema no reator. A questão de reator nuclear. Né? Então, e também nos países asiáticos, que são áreas de deslocamento de placas tectônicas, eles também têm treinamentos para lidar com terremotos também. Exato. E o que vamos pegar João Pessoa. E se acontecer aqui em João Pessoa, o que é que a gente faz? A população não sabe qual é o direcionamento. Não há formação educacional nas escolas, nas universidades, no trabalho. Se a partir de 50 milímetros você observa tal informação. Qual é o sistema de alerta? Existem alguns sistemas de alertas nacionais que a população pode se cadastrar no celular e que recebe o alerta. Mas você sabe o que fazer? Você sabe para onde ir? Hoje mesmo, para você vir para cá, você sabia qual o caminho, a melhor rota que tinha menos trânsito para poder chegar aqui? Eu demorei 1h30. O Waze, ele ajuda. O Waze, ele Estava chovendo hoje, no dia da nossa gravação, e aí eu demorei bastante para chegar aqui. Tive que fazer vários caminhos, voltar para os caminhos que eu já tinha percorrido para poder chegar, mas enfim.
O que já existe de ações concretas, professor, né? O que é necessário e possível fazer também a partir de agora? De ações concretas, o governo federal, a gente pode ver em 3 esferas, federal, estadual e municipal. Do governo federal, ele tem o plano de ações climáticas nacional, mas que, assim, imagine o tamanho do Brasil, né, um país continental que você tem um ecossistema amazônico, um ecossistema da área do Rio Grande do Sul, um ecossistema nordestino. Então, cada região precisaria ter esses planos climáticos, os estados em si também, e as prefeituras. Começar a trabalhar com especialistas em relação a isso, a prever essas alterações climáticas e o que fazer do ponto de vista estrutural e de preparação da população. Então é isso. A partir de agora, pegar esses avisos que a natureza vem dando por aí, né, professor, e começar a trabalhar no sentido de minimizar possíveis desastres climáticos. 100% ninguém vai conseguir, porque a gente não sabe a força da natureza, como eles vão chegar, não é isso? Exato. A gente agradece ao professor André Luiz sobre essa bate-papo aqui sobre o meio ambiente, sobre essas questões climáticas aqui conosco. Professor, muito obrigada pela sua presença no nosso Câmara Aberta. Eu agradeço o convite, fico à disposição sempre que tiver essa pauta aí, estamos à disposição para transmitir esse conhecimento que a gente tem. É isso aí. Meio ambiente foi a pauta de hoje. Semana que vem a gente volta com Câmara Aberta com outra temática, aprofundando um pouco mais esses assuntos para você. A gente te espera.